Um assunto importantíssimo. A Frente Parlamentar da Agropecuária afirma que vai trabalhar para agilizar a aprovação de proposta no Congresso que reverta a decisão do STF que derrubou o marco temporal. 9 ministros votaram contra a tese na Suprema Corte. A rejeição do marco temporal ocorreu na decisão sobre uma disputa entre o povo Xokeng e o estado de Santa Catarina, mas tem repercussão geral, ou seja, afeta todos os casos similares. Pela tese do marco temporal, só poderiam ser demarcadas terras já ocupadas pelos indígenas no dia 5 de outubro de 1988. Só que ela foi derrubada ontem por 9-2. Foram contra o marco os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber. O ministro Nunes Marques teve uma posição diferente e considerou que a falta de um marco temporal causa insegurança jurídica. Ele foi seguido por André Mendonça. Logo depois do resultado, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, do Progressistas, criticou a decisão dos magistrados. Segundo ele, a partir de agora, o trabalho no Congresso vai se concentrar em 3 frentes. Primeiro, aprovar um projeto que tramita no Senado e que trata sobre o tema. Em paralelo, tramitar e aprovar 2 PECs, uma na Câmara, outra no Senado, uma que aborda indenizações prévias em terras utilizadas para a demarcação e outra que coloca claramente na Constituição que o marco temporal precisa ser cumprido. Vamos ouvir o que falou o deputado aqui do Paraná, Pedro Lupion. Formou-se maioria contra a tese do marco temporal da Constituição de 88 e agora nos resta brigar pela modulação de algum dos votos para que pelo menos o produtor tenha direito a ser indenizado. Essa é questão do judiciário. Não cabe a nós, deputados ou senadores da Frente Parlamentar, resolver esse assunto dentro do judiciário. Mas nós temos sim a obrigação, e nós vamos fazer para dar essa garantia. A Frente Parlamentar da Agropecuária vai aprovar o marco temporal no Senado na próxima semana e nós vamos correr com a PEC na Câmara, a PEC no Senado, para nós darmos segurança jurídica para os produtores rurais. O que o STF está fazendo é criar uma barbárie no campo, insegurança jurídica total, sem previsão de indenização, sem garantia para os produtores perderem as suas áreas sem qualquer satisfação, ainda mais com a autodeclaração. Estamos falando em praticamente 22% do território brasileiro e nós não vamos permitir. O Supremo ainda deve analisar propostas de tese sobre a questão e que vão sintetizar os entendimentos da Corte. Entre os pontos a serem definidos estão a indenização de não indígenas, que ocupam atualmente áreas dos povos originários, e a compensação aos indígenas quando já não for mais possível conceder a área reivindicada. É um atraso ao país essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós falamos aqui diariamente da importância do agronegócio para o país. Economicamente, só olhar para a nossa balança comercial, né? É o agro que manda nela, né? E também, socialmente, é o agro que produz comida. Todo mundo come ou deveria comer pelo menos 3 vezes por dia. Então, você abre a tua geladeira, está o agronegócio ali todo. Você abre o armário da tua despensa, é o agronegócio que está trazendo ali, né, os mantimentos. Nós temos que cuidar do agronegócio, até por questão de sobrevivência. E não é o que o Brasil faz nesse momento. E aí, vendem uma tese como se o campo fosse povoado por vilões. Pessoas más, que pegam terra dos outros, grandes latifundiários, o que não é verdade. O grosso da produção agrícola brasileira é feita em pequenas e médias propriedades. Não é só o grande proprietário rural que produz alimento, aliás, é menos ele cada vez mais. O grosso é das médias e pequenas propriedades. Nós estamos falando desses pequenos que agora vão ficar ao relento, sem uma segurança jurídica. Eu já falei aqui, pode escrever que vai acontecer. Vão começar a achar artefatos, cerâmica, indígena não sei onde, e vão começar agora a querer reivindicar um monte de coisa. Não é um processo histórico? Então vamos lá. É um processo histórico de ocupação dos povos originários, que é o termo que eles gostam de usar, não pode falar índio mais. Então, a ocupação dos povos originários já aconteceu desde sempre no Brasil, não é? Aí os portugueses chegaram em 1500. De 1500 até 1989, já deu para ter uma noção de onde os povos originários tinham suas comunidades. Nós tivemos todo esse lapso temporal, de 1500 a 1989. Então, onde eles estavam, ok, é justo.
reserva indígena, e eles comandam lá aquele pedaço de terra que sempre foi deles. Agora, o que não dá é para você deixar isso agora, a Deus dará. Daqui a pouco vão começar a achar indícios e não sei o quê, e o homem do campo não vai investir mais. Por que eu vou gastar bilhões de reais com tecnologia se eu não sei nem se a terra vai ser minha na próxima safra? O efeito no longo prazo será devastador. Por isso é importante que o Congresso, nesse caso, entre nessa rota de colisão mesmo, que não tem outra coisa, não vou colocar peneira só aqui, nessa rota de colisão com o Supremo e mostre o seu real poder. Esse assunto é do Congresso e cabe ao Congresso definir. Eu conversei, Mark, com alguns produtores rurais, né, que a gente acaba tendo contato e amizade, e eles já estão pensando em vender áreas que eles têm aqui no Brasil para migrar para o Uruguai, para o Paraguai, para ir para outros países, justamente em que eles não tenham o risco de perder. Porque o que ele falou? Ele falou, olha, estão agora votando isso, e eu não sei se entre o Congresso fazer algo e a Justiça, se eu não posso sofrer algum tipo de processo, ainda sem estabelecer de que forma eu vou ser indenizado. Pode ser que daí eles falem, olha, vamos te indenizar. E sabe o que acontece? Entre aqueles famosos precatórios. E daí eu vou receber, sabe quando? Quando meu bisneto estiver por aqui. Então não faz sentido. Vejam só, a gente vai ter o nosso capital intelectual, porque os nossos produtores eles são competitivos, porque eles também aprenderam a ser competitivos. A Embrapa trouxe isso, a experiência transmitida de geração para geração trouxe isso, e a gente quer jogar fora. Então, assim, a sensação que eu tenho é que para alguns governantes, alguns membros do judiciário, uma população empobrecida é o que faz sentido. Eles querem voltar a um passado que não existe mais, tá? Eles têm saudade de um Brasil retrógrado. Não vai acontecer. É importante que o Congresso também, além de resolver o problema do marco temporal, sabe, Mark, que eles também comecem a entender que eles não podem ficar correndo atrás do próprio rabo. Desculpa o termo feio, mas é isso. Eles ficam apagando incêndio. Daqui a pouco o Congresso fala do aborto, vão atrás do aborto. Fala atrás da posse e porte de drogas, vão atrás disso. Marco temporal, vão atrás disso. Enfim, eles estão sendo pautados pelo judiciário. Enquanto não estiver ali uma regra muito clara de quais os assuntos o judiciário pode se manifestar, a gente vai viver sim essa insegurança jurídica, seja lá em Brasília, sejam aqui em questões domésticas do Estado. É isso, Pedroso. Vamos pensar aqui, na verdade, o que é a essência da esquerda? É o comunismo. O que o comunismo prega? Que o Estado tem que deter os meios de produção. E entre os meios de produção estão as fábricas, as minas e as fazendas. Nós temos que ir no eixo do negócio para entender o que eles querem. No limite é isso, tá? Mark, tá sendo exagerado. É o que eles defendem. Abre qualquer livro que fale sobre o comunismo, você vai estar lá. A grande verdade é essa. A esquerda sonha. Não vai conseguir, mas sonha em deter o monopólio dos meios de produção para o Estado. Então o sonho deles, Pedroso, no limite, na análise teórica, é esse. Eles querem que não exista mais o produtor rural. É por isso que você vê eles com raiva do agronegócio muitas vezes. Porque na teoria deles, os meios de produção têm que ser tomados pelo Estado. E o Estado é que deveria ser dono de grandes fazendas para prover comida aos trabalhadores. Eles defendem isso, Pedro, não é isso? Defendem isso. E daí vamos lembrar, pega a história. Veja quando o Estado russo quis produzir alimento, promoveu um genocídio por fome. É isso daí, o Estado, quando coloca suas competentes mãos para produzir, a gente já sabe o resultado.